Vamos orar mais uma vez? Pai, nós contamos, como sempre, Senhor, com o Teu Espírito Santo de revelação e de poder também para nós cumprirmos aquilo que o Senhor requer de nós, Senhor. Nos ajude. No nome de Jesus, amém. Queridos, hoje vamos ver o quarto debate. E aí eu coloquei como título Acusando Deus de Ser Injusto. Por favor, Malaquias capítulo 2. Malaquias 2, vamos ler o último versículo do capítulo 2 e adentramos o capítulo 3 até o verso 5. Por gentileza, Malaquias 2, 17, vamos até o 3, 5. Assim diz o texto sagrado: Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Amada igreja, como nós estudamos o sermão de introdução ao livro do profeta Malaquias, nós vimos que este momento aqui da escrita do profeta, ele se deu aproximadamente 190 e poucos anos após o povo de Deus, após a nação de Israel ter voltado do cativeiro babilônico. A nação de Israel foi desterrada, onde era o território da nação de Israel, eles foram tirados de lá. A população foi levada para a Babilônia. Depois o Senhor permitiu, depois de 70 anos, permitiu que eles retornassem para a terra deles. Eles voltaram então, e esse é o momento, 190 e poucos anos, após eles terem retornado do cativeiro babilônico. E era um momento aqui muito complicado para o povo de Deus. Os hebreus, eles estavam tentando se reconstruir enquanto civilização. Vocês lembram um pouquinho nas exposições feitas pelo presbítero Newton, lá no livro do profeta Neemias, que o livro do profeta Neemias foi de fato o momento de volta para casa. E no momento de volta para casa, Neemias, ele como líder da nação de Israel naquele momento, ele foi como que aquele expoente na reconstrução dos muros, na reconstrução do templo lá atrás. E passaram-se quase uma centena e pouquinho de anos. Agora nós estamos aqui nesse momento de Malaquias. E a nação de Israel continua nesse processo de reconstrução, de se levantar novamente como uma nação que fora no passado imponente. A nação de Israel ela era temida por outras nações, mas nesse momento a nação de Israel estava absolutamente sem moral. Era uma nação absolutamente sem dar temor aos seus vizinhos, outras nações vizinhas. Ela estava subjugada, estava fraca, estava nesse momento tentando reconstruir a sua civilização, porque Israel tinha sido completamente destruída pela invasão dos assírios e dos babilônicos. Os judeus buscavam reconstruir as suas casas, buscavam reatar as relações comerciais e, o mais importante, o templo que representava o contato de adoração entre o povo de Deus e o próprio Deus estava sendo reconstruído. Mas tudo isso era muito trabalhoso, tudo isso parecia que não estava dando certo. O povo estava desanimado, o povo estava sofrendo a miséria
Grande parte da população dos hebreus estava passando fome. Israel não tinha autonomia política, Israel não tinha autonomia econômica, eles estavam debaixo do domínio dos persas nesse momento, ainda que em sua própria terra, mas eles ainda permaneciam subjugados por uma outra nação. Sofrimento, tristeza, miséria, desesperança. Havia sim uma certa liberdade religiosa, mas o povo estava desanimado pela carência, pela extrema pobreza, pela perseguição das nações vizinhas. Mas o que estava acontecendo aqui, igreja, acima de qualquer ação humana, era a mão do Senhor que estava pesando sobre a nação de Israel. O culto, então, era o reflexo de tudo isso. Como nós temos visto, a ênfase da escrita de Malaquias é: a nossa vida como adorador reflete na nossa vida como adorador em público ou coletivamente. A sua vida como adorador em casa, no seu dia a dia, na família, onde você como adorador, reflete aqui na adoração coletiva, não o contrário. É a sua vida no dia a dia, desemboca aqui como adorador na coletividade, como igreja. Isso estava acontecendo. E o que acontecia? Por conta dessa desesperança, por conta dessa frieza espiritual, no particular de cada adorador judeu, o culto estava sendo o reflexo disso. Os atos religiosos estavam sendo mal conduzidos, havia negligência por parte dos sacerdotes e por parte dos adoradores. Eles estavam, como nós vimos, ofertando o que sobrava e muito pior do que sobrava. Alguns deles levavam, inclusive, os seus animais para oferta daqueles que foram dilacerados pela fera. Por exemplo, chegava um predador no meu rebanho como adorador, por exemplo, e atacava uma ovelha minha e dilacerava essa minha ovelha e ela ficava absolutamente destroçada, totalmente como carniça, inclusive no original é isso. E aí eu como adorador pegava aquela que sobrava, aquela que estava lá, né, como carniça, e oferecia para o Senhor. Não somente eu estava com esse cinismo diante de Deus, mas o sacerdote, que era o fiscal da adoração, o fiscal das ofertas, recebia essa oferta e falava: tudo bem, Deus vai aceitar. Então essa era a realidade da adoração. Havia cinismo, havia frieza, havia hipocrisia, havia um desleixo, havia uma religiosidade morta. Isso estava pairando nos atos de culto, de adoração ao Senhor no templo. Malaquias, então, é o último profeta que Deus envia para falar à nação, para convocar o povo dele a um arrependimento, antes da vinda do Messias, o Cristo de Deus. Esse é o momento em que Deus fala para o seu povo, para a sua nação, para aquele povo escolhido dele, uma última vez da voz profética, antes da chegada do Redentor Cristo Jesus. E à medida que Malaquias vai expondo o pecado, os pecados do povo como boca de Deus, como uma palavra de juízo, nós vimos versículo 1, volta lá, versículo 1 do capítulo 1. Qual que é a primeira palavra na versão ARA? Eu acho que na NA também tem aí. A palavra é sentença. No original é uma palavra de peso. Sentença proferida pelo Senhor por intermédio de Malaquias. É uma palavra pesada, é uma palavra de repreensão, é uma palavra de disciplina da parte de Deus. E o povo vai retrucando, e o povo vai rebatendo contra a fala de Deus. Você tem percebido, nós estamos no quarto debate, e Deus fala: eu tenho amado vocês. E eles falaram: no que o Senhor tem nos amado? E o Senhor explica para eles e mostra que eles estavam errados. Deus falou para eles: vocês têm sido infiéis. Ele falou: aonde nós estamos sendo infiéis, Senhor? Nós estamos fazendo tudo certo. Cinismo, hipocrisia diante de Deus. E Deus fala: vocês têm sido infiéis na aliança para comigo e para com a mulher da sua mocidade. Assim vai. Agora nós estamos no quarto debate, então, e eu intitulei aqui como acusando Deus de ser injusto. A escrita de Malaquias, como eu disse no sermão de introdução, ela é assim: há uma afirmação de Deus. Depois, o povo ele questiona Deus sobre a afirmação e Deus encerra na tréplica, mostrando para o povo que eles estavam absolutamente errados e revelando a culpa da nação de Israel. Vamos então, versículo 17, iniciar o quarto debate. Versículo 17 do capítulo 2. Enfadais o Senhor com vossas palavras. Na Nova Almeida atualizada, a NAA, diz assim: vocês estão
cansando Deus com suas palavras. A tradução do termo original aqui, quanto ao verbo enfadar ou cansar, lá no original, é cansar quase que irritando. Tem hora que o seu filho te cansa, mas tem hora que o seu filho insiste em desobedecer, ele te cansa a ponto de fazer você se irritar. É isso que estava acontecendo aqui. No original é esse o termo do verbo, esse o sentido do verbo enfadar, cansar o Senhor, a ponto dele estar chegando na sua irritação contra a nação de Israel. Deus é perfeitamente paciente, nós sabemos disso, nós somos frutos, nós somos alcançados pela paciência de Deus, mas tem situações que Deus cansa e ele chega ao ponto de se irritar, e a paciência de Deus tem limite. Eu diria que ainda que ele seja paciente, ele também é justo, ele também se irrita, e aqui a gente quer comparar a irritação de Deus com a nossa irritação, mas não tem nada a ver. A irritação de Deus é pura, o ódio de Deus é puro. Vocês já ouviram termos como esse na Bíblia? O Senhor odiou, por exemplo, o Senhor odeia o divórcio, mas a gente pensa, nossa, ódio, que feio da parte de Deus. Não, o ódio, quando esses sentimentos, eu diria, da parte de Deus são perfeitos. E Deus, quando ele se ira de uma forma perfeita, a ponto de trazer a disciplina, a repreensão de forma correta, na dose correta, na hora correta. Então Deus estava cansado e se irritando com o povo. Continuando no versículo 17. E ainda dizeis, o profeta disse, vocês estão cansando Deus, ele está ficando irritado. E vocês dizem, em que nós estamos cansando Deus e fazendo ele ficar irritado? Dá para irritar mais um pouco, não dá? Mas não é possível que a nação de Israel está tão insensível assim. Em que nós estamos enfadando Deus? Em que o enfadamos? Aí o profeta vai responder, nisto que pensais. É interessante que o profeta coloca aqui o verbo pensar. Ele não falou assim, nisso que vocês estão fazendo, mas nisso que vocês pensam. Deus conhece não somente as nossas ações, mas Ele conhece muito mais a intenção do nosso coração. Deus vê os nossos pensamentos, e é isso que o profeta está dizendo. Ainda que vocês, nação de Israel, estão lá dentro das suas casas ou no templo fazendo atos religiosos, mas Deus está vendo a intenção e o pensamento de vocês. Nisso que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que Ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? E na NAA é, onde está o Deus da justiça? É nisso que o povo estava enfadando Deus, dizendo que Deus vê o mal acontecendo, e isso tem passado despercebido, ou Deus tem falado que isso é bom, e Deus se agrada daqueles que estão fazendo mal, e o povo de Israel estava dizendo assim para Deus, o Senhor é injusto. Olha só o que o povo estava jogando contra Deus, como que colocando Deus contra a parede. Em outras palavras, o que Deus está denunciando aqui como o pecado do povo, Deus está dizendo assim, vocês estão questionando a minha justiça. Vocês estão dizendo que eu somente abençoo os ímpios, os que fazem o mal, e os justos, os que fazem certo, sofrem na minha mão. Em resumo, Deus era tido como injusto, porque os ímpios prosperavam, enquanto que os servos de Deus sofriam demais. E a pergunta que corria entre eles é, será que vale a pena servir a Deus diante dessa situação? Porque Deus abençoa o mal e só castigo sobre o lombo do bom, do justo? Será que vale a pena servir a Deus? A gente vê pessoas que não temem a Deus, vivem impiamente, mas essas pessoas estão prosperando, essas pessoas não estão levando Deus em conta, e você e eu notamos que essas pessoas estão prosperando, essas pessoas, os ímpios que viram as costas para Deus, elas estão ficando ricas, nós estamos vendo que essas pessoas têm tudo do bom e do melhor, nós estamos vendo que essas pessoas viajam todo mês e ficam apostando, tem hora que está na praia, no outro mês está na neve, no outro mês está na Disney, no outro mês está lá fazendo lá no Saara, fazendo safari.
Meu Deus, Senhor, tudo de bom e do melhor para essas pessoas. Tem casa boa, tem carro ótimo, a saúde está excelente. Os ímpios vão contra o Senhor e o Senhor está abençoando essas pessoas. Faz um check-up da sua própria saúde e vê que o colesterol ruim está bom. Come 10 brigadeiros na festa, leva 20 para casa e a glicose está na taxa excelente. Como assim, Senhor? Os ímpios só prosperam. E eu aqui, levando só pancada. Será que vale a pena servir ao Senhor? Esse era o entendimento. Por isso que eles estavam falando, o Senhor é injusto. Quem ama a Deus é só dificuldade, só castigo, só doença, só perseguição, só tristeza. E era assim que a nação de Israel estava avaliando o seu relacionamento com Deus. Como Deus estava agindo injustamente contra eles. Porque se Deus é justo, então Ele deveria fazer o bem aos que são retos e pagar com o mal aos que são maus, concordam? Sim, nós concordamos. Pagar o bem para quem faz o bem, pagar o mal para quem faz o mal. Mas trazendo para a nossa realidade de hoje, a indagação é: qual é a vantagem em se levantar cedo, nesse frio, por exemplo, que vocês estão aqui, um sacrifício, um domingo de manhã, para louvar a Deus, para ouvir a palavra do Senhor? Se a gente vê que pessoas ímpias estão por aí curtindo a vida, elas são felizes, tudo vai bem com elas, vale a pena servir a Deus? Esse questionamento que nós estamos vendo aqui, nesse trecho de Malaquias, é semelhante a um questionamento que um dos servos do rei Davi, um servo músico, fez. Ele fez esse questionamento e ele escreveu esse questionamento no Salmo 73. Depois leia em casa, não vai dar tempo de nós também comentarmos sobre o Salmo 73, mas Asaf era um músico do rei Davi, ele escreveu o Salmo 73 e ele ficou notando tanto a prosperidade dos ímpios que quase ele cometeu uma desgraça. No versículo 2 ele diz: por pouco os meus pés não resvalaram, por pouco eu não caí. Sabe o que é isso? Ele falou: por pouco eu abandonei tudo, por pouco, Senhor, eu falei: chega, não serve mais. Por pouco, foi por isso, por pouquinho eu abandonei a fé e abandonei o Senhor, porque eu estava olhando os ímpios, eles são nédios, ou seja, eles são robustos, a sua saúde é boa, tudo que eles fazem prospera, Senhor, e eu aqui, diante do Senhor, vivendo uma vida correta, e o Senhor não me faz coisas boas. Isso foi no início da escrita de Asaf, mas teve um momento em que ele se encontrou com o Senhor no templo, e ele disse assim: mas eu olhei para o Senhor, e o Senhor me mostrou o fim do perverso. Aí ele teve uma convicção: oh, Senhor, vale a pena te servir, vale a pena te servir. Foi isso que Asaf fez. Lê depois do Salmo 73, estude em casa, ele é nessa tônica também. Mas essa, queridos, é uma mentalidade de barganha. Essa é uma mentalidade de troca. Essa é uma mentalidade de retribuição entre o adorador e o ser adorado. Mas não é assim que Deus age. Muitos crentes hoje têm isso como lema de vida cristã, baseados, eu creio que todos conhecem, na teologia da prosperidade. Ou alguns teólogos que eu tenho lido e ouvido, é mais correto falar antropologia da prosperidade do que teologia da prosperidade, porque de teologia não tem nada, isso vem do homem. Ou seja, e isso tem sido difundido principalmente nas igrejas neopentecostais, essa questão de retribuição: se eu faço, Deus tem que me abençoar. Se eu estou sendo correto, o Senhor deve me dar. Se eu estou sendo justo, o Senhor tem que me dar, e principalmente dar coisas materiais. E isso é medido entre os seguidores, ou os que acham que essa retributividade da parte de Deus deve existir entre nós. E aí a medição entre aqueles que acreditam: olha lá, se o irmão não tem, alguma coisa de errado está acontecendo com ele. Era a mentalidade dos amigos de Jó. Os amigos de Jó, quando Jó padeceu tudo aquilo, Deus tirou tudo de Jó, só não tirou a própria vida dele. E os amigos de Jó, os três, olharam para ele e falaram: Jó, o que você fez de errado para Deus te fazer acontecer, detonar com a sua vida? Mas Jó não tinha feito nada.
Antes de tudo acontecer, Deus falou: tem um homem na terra que é justo, bom, íntegro, temente a mim. Essa é a mentalidade da teologia da prosperidade. E muitos seguem isso hoje, infelizmente. Agora, uma lição importante que nós já podemos aprender aqui é que Deus permite que o justo sofra. Por quê? Porque Deus decide provar os seus adoradores. Deus decide provar os seus justos, para levá-los a amar mais a Deus pelo que Ele é, do que pelo que Ele pode dar. Nós amamos mais a Deus não porque Ele tem dado a nós, mas nós amamos cada vez mais a Deus porque nós estamos conhecendo e conhecendo e conhecendo quem Deus é, o caráter do nosso Deus, ainda que nós percamos tudo. Mas o nosso olhar, a base da nossa fé é conhecer a Deus e viver para Ele. Ainda, repito, que percamos tudo. Deus leva os seus justos a viverem dessa forma, a se desapegarem das coisas deste mundo. E como então Deus responde a este questionamento do povo? Como que Deus prova a culpa do povo? A resposta você pode conferir aí no versículo 1 do capítulo 3. Deus diz o seguinte: Deus ele vai castigar os injustos, Deus vai dar a paga aos ímpios, sim. Não estou dizendo que não, Malaquias não disse que não. Sim, os justos receberão um justo castigo, mas não conforme a mentalidade terrena ou como a nação de Israel estava raciocinando naquele momento. Não é conforme o raciocínio retributivo terreno. Veja como é que Deus responde aí, versículo 1. O que ele vai fazer do capítulo 3? Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Aqui mensageiro faz referência a um ofício na monarquia dos hebreus. Era um ofício tinha um servo dos reis que eles preparavam o caminho do rei que passaria por aquele caminho. Por exemplo, o mensageiro ele iria ver se havia proteção para o rei passar naquele caminho, se o terreno estava adequado para a carruagem do rei passar naquele caminho. Então esse é o sentido de mensageiro aqui. Eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E notem vocês que aqui nós temos uma profecia a respeito de João Batista. João Batista foi aquele que preparou o caminho do Senhor. E aqui, 400 anos antes, houve uma profecia específica para João Batista. Aquele que apareceu no deserto da Judéia como precursor do Messias. Era uma figura pitoresca, era uma figura diferenciada. Ele comia gafanhoto, bebia mel silvestre, ele era meio estranho. João Batista era meio estranho, mas quem estava entendendo pela fé, acompanhando toda a lei do Senhor e as profecias daquilo que a nação de Israel estava seguindo, estava entendendo: ei, esse homem está vindo para preparar o caminho do Cristo, do Messias. E aconteceu de fato. E o que Deus está respondendo aqui é que o seguinte: vocês estão pensando que eu sou injusto? Vocês estão pensando que eu perdi o controle da situação? Eu vou mandar primeiro um mensageiro, vai preparar o caminho para minha chegada. Eu mesmo irei ao encontro de vocês para fazer justiça. Vocês não querem justiça? Então eu vou fazer justiça. Eu vou até vocês fazer justiça. Como? Continuando no versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente, logo depois do mensageiro, de repente, alguns não vão nem notar, ou a maioria nem notou. De repente, Deus chegou, e Deus chegou para a nação de Israel. Ele virá ao templo, diz aí a profecia de Malaquias, de repente virá ao templo, ou seja, no encontro de adoração entre Deus e o povo, virá quem?
o Senhor a quem vós buscais. Vocês não estão buscando o Senhor justo? Vocês não querem justiça? Ele virá para confirmar a aliança que eu tenho com o meu povo. Olha só, continuando no versículo 1. Quem virá? O anjo da aliança a quem vós desejais. Ponto e vírgula. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. E ele veio. Quem veio? Jesus Cristo, o justo, o anjo da aliança, o esperado das nações, aquele que as profecias apontavam, veio. Isso aconteceu, louvado seja Deus. O justo, a justiça de Deus, o próprio Deus esteve entre nós. O Deus encarnado. A nação de Israel falou: vocês querem justiça? Eu mesmo vou até vocês para fazer justiça. E isso aconteceu. Jesus Cristo veio. Preste atenção, meus queridos. A resposta de Deus para os questionamentos aqui sobre a injustiça, essa aparente falta de retribuição contra os maus, essa resposta veio na encarnação divina, Jesus Cristo. Jesus Cristo, amada igreja, é a expressão máxima da justiça de Deus. Se você está clamando por justiça, olhe para Jesus Cristo. Se você está querendo, Senhor, as coisas estão muito injustas, olhe para Jesus Cristo. Jesus Cristo é a aplicação perfeita e máxima da justiça de Deus. Agora nós precisamos entender que nesse texto aqui há uma junção, como que uma junção, da primeira e da segunda vinda de Cristo. Ele veio em sua primeira vinda, ele veio para satisfazer a justiça de Deus requerida contra o pecado. Ele veio morrer na cruz. E na sua segunda vinda, ele virá para julgar todos aqueles que se mantiverem desobedientes, em pecado contra Deus. Agora, o que Deus pergunta no versículo 2? Mas, vem cá, vocês querem justiça? Eu vou fazer justiça. Eu vou até vocês. Eu vou pessoalmente, é isso que Deus está dizendo. Eu vou pessoalmente até vocês fazer justiça. E ele veio. Aí ele pergunta, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? O povo questionou, onde está o Deus da justiça? E Deus respondeu, eu vou até vocês pessoalmente fazer justiça. E a pergunta é, vocês vão suportar? Vocês vão conseguir ficar de pé? Quem terá a justiça própria para apresentar-se justo diante dele? Alguém vai poder dizer, eu fico diante desse ser justo? E a resposta é, ninguém. Absolutamente ninguém fica em pé diante do Deus justo, Cristo Jesus. É o que nós lemos no Salmo 130. Abra, por favor, Salmo 130. Versículo 2 e 3. Perdão, versículo 3 e 4. Olha só o que o salmista escreve, versículo 3 do 130. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ou seja, Senhor, se tiver iniquidade em mim, diante do Senhor, eu consigo permanecer? Eu consigo estar? Eu consigo subsistir diante da tua presença, Senhor? Quem? E o salmista pergunta, subsistirá? E a resposta é, ninguém. Versículo 4, graças a Deus pelo versículo 4. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Quem é justo para que se achegue ao Deus perfeitamente justo? A resposta é, ninguém, se não for pelo perdão, pela justiça garantida a nós por Jesus Cristo.
Não há possibilidade de nós ficarmos em pé sem sermos consumidos diante do Senhor, se nós não tivermos a justiça de Cristo entre nós e Deus. Não há. O Senhor só nos recebe como seu justo por conta de Cristo, senão nós estaríamos fulminados, absolutamente destruídos, todos, não escaparia ninguém. Não há um, Paulo diz, justo sequer, a não ser aquele perfeito justo, debaixo do qual nós estamos protegidos e recebidos por Deus Pai. Por que estas perguntas? Por que Deus faz essas perguntas? Olha o que Deus diz a respeito de Cristo, como Ele vai se apresentar, finalzinho do versículo 2, lá Malaquias agora, volta para lá, capítulo 3, versículo 2, o finalzinho, diz assim: porque Ele, o anjo da aliança, o Cristo, o próprio Deus de justiça presente, encarnado, Ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Olha, são duas analogias que o Senhor mandou Malaquias declarar. Primeira analogia do que Cristo é e irá fazer é fogo do ourives. Ourives é o profissional, vocês conhecem, né? Que ele lida com ouro, lida com prata, ele lida com metais preciosos. O ourives, ele purifica o ouro, ele purifica a prata de que forma? Pelo fogo, pelo autoaquecimento, muito bem. O metal, ele é aquecido a altas temperaturas e o ponto de fusão da sujeira é mais baixo do que o do próprio metal. E chega um momento, pelo aquecimento do fogo, e tem um recipiente que é chamado de cadinho, né? Onde o ourives coloca ali. Hoje existe, pela tecnologia, existem outros aparelhos, mas antigamente tinha esse cadinho, né? Onde o ourives coloca o metal precioso ali e aquece até o quê? Até o fogo queimar as impurezas e deixar, e o metal precioso permanece líquido ali. As impurezas são, de certa forma, eliminadas pelo fogo. E o metal precioso, ele ao final do aquecimento, ele fica puro. A escória, né, é queimada. E o metal precioso sai puro daquele aquecimento no cadinho. O aquecimento, o fogo, purifica o ouro. E o que Jesus Cristo fez e faz conosco? Purifica pelo fogo. Purifica pelas horas difíceis. Purifica pela disciplina. Purifica pela repreensão. Vai queimando no cadinho, vai queimando, mas a purificação, o fogo do Senhor, o fogo do ourives não é para destruir o metal precioso, não é para nos destruir os seus justos, mas é para nos purificar. Ele não erra na dose. Purifica até receber o ouro e olhar, estou satisfeito, está puro, agora ele pode entrar na glória. É isso que o fogo do ourives, é essa analogia que Malaquias faz com relação a Jesus Cristo. Outra analogia, potassa dos lavandeiros. A potassa é um produto feito da junção de diversos sais minerais extraídos da natureza, e tem também o potássio no meio dessa composição. A potassa, esse produto, é utilizado para fabricar sabão alvejante, né, para limpar as roupas, deixar as roupas limpas, brancas, mais brancas do que a neve. Eles usavam a potassa, os lavandeiros usavam esse produto para limpar as roupas brancas, principalmente os sacerdotes, que as suas vestimentas eram, em sua maioria, partes brancas, e eles tinham que lavar, esfregar, e passavam essa potassa para deixar um branco reluzente, mais alvo, mais branco do que a neve. E Jesus Cristo faz isso com a sua vida, com a minha vida. Ele purificou as nossas vidas, Ele nos lavou primeiramente dos nossos pecados. Há um lavar primeiro e único quando você é regenerado, mas depois há uma limpeza constante pelo Espírito Santo de Cristo na sua vida, na minha vida, nos limpando, nos fazendo alvos, nos purificando, nos limpando, nos tirando aquela sujeira dos pecados das nossas vidas, nos transformando. Então, o que Jesus veio fazer? Purificar e lavar. Versículo 3. Assentar-se-á quem? O anjo
da aliança, Jesus Cristo. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi. Olha só que interessante. Malaquias, ele faz questão de colocar primeiro, ou nessa expressão, filhos de Levi. Por quê? A purificação, a transformação, o arrependimento, o processo de reconhecimento dos seus pecados, parte ou inicia pela liderança. Os filhos de Levi, ele está falando, os sacerdotes. Primeiro começa pela liderança, depois vai para o povo, no modo geral. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então, depois de ter purificado, depois de ter lavado, o que Jesus Cristo faz? Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Como que Deus recebe a sua oferta hoje como adorador? Em seus pecados. Com a sua mão, querido, está suja pelo pecado. Você é pecador ainda, mas pela graça você foi salvo, mas pela graça Deus te lavou, mas pela graça você tem sido limpo, purificado. Então agora, por meio de Jesus Cristo, esse lavar que o sangue de Cristo já fez na sua vida, está fazendo diariamente pelo processo de santificação, você pode levantar aos seus irmãos santas, limpas de adoração, não por você mesmo, mas por aquele que lava, que se assenta e lava e limpa e derrete, purifica a prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Queridos, por meio do purificar, do lavar realizados por Jesus Cristo, é que as nossas ofertas de adoração, a nossa vida como adorador passa a ser justa e agradável ao Senhor. Ninguém agrada a Deus sem Jesus Cristo, sem ser dele, sem ser justificado por ele. Ninguém agrada a Deus. O Pai só recebe a sua adoração por meio do Filho. Se você é crente em Jesus Cristo, se você é de Jesus Cristo, o Pai te recebe, mas não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo, porque você está assim, fiado nos méritos de Jesus Cristo, senão nós não conseguiríamos adorar a Deus. Jamais Deus receberia a sua e a minha adoração, se não fosse pela mediação de Jesus Cristo. Versículo 4. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, louvado seja Deus. Aqui o Senhor está dando esperança para o povo. O Senhor não está falando assim, está tudo estragado, joga fora e vou mandar todo mundo para o inferno. Não, o Senhor está dizendo, vocês estão fazendo coisas terríveis na minha presença, mas há possibilidade de arrependimento, de purificação. Por meio do Messias, eles estavam crendo, eles tinham que crer. É que nós estamos olhando daqui para trás, nós olhamos para Cristo. Eles, naquela época, olhavam de lá para frente, para o Messias que viria. Então, eles tinham que estar crentes, tinham que estar baseados no Cristo que viria, não na sua própria justiça. E Deus está falando, vocês vão poder me adorar, eu vou receber a oferta de vocês, eu vou receber a oferta de forma agradável, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Por meio do Messias, por meio do Cristo. E por fim, Deus mostra algo aqui que deve gerar temor em nossos corações. O povo estava declarando assim, o Senhor Deus está sendo injusto, nós queremos o Deus da justiça, nós queremos o Deus que realize o juízo. Então Deus fala, ok, eu vou fazer justiça, mas vocês não vão aguentar a minha justiça e o meu juízo, e eu vou dizer para vocês, eu vou começar pelo meu povo. Eu vou começar por vocês, versículo 5. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. A nação de Israel estava falando, Senhor, julgue, faça justiça com as nações ímpias. Deus fala, vou fazer, mas primeiro vou começar com vocês. Muitos ímpios dizem assim, oh meu Deus, o mundo está tão horrível, né? O mundo não presta, a cultura, a sociedade está depravada, está todo mundo imoral, os ímpios estão debochando do Senhor, estão se opondo contra Deus, Senhor, faça alguma coisa. E Deus responde, sim, eu vou fazer, mas eu vou começar com vocês primeiro, crentes. Deus traz à tona os pecados cometidos dentro do seu povo, para dentro dos muros da igreja primeiro. O juízo há de começar pela casa do Senhor. E no finalzinho do versículo 5, Malaquias elenca aqui alguns pecados, algumas categorias de pecados. É lógico que não é um rol
taxativo, né, fechado, são exemplos de pecados. Versículo 5, serei testemunha veloz contra os feiticeiros. Mas os feiticeiros da onde? De dentro da nação de Israel. Contra os feiticeiros. Que são feiticeiros? São aqueles que usavam de manipulação para aparentar algo sobrenatural. E tinha muito na nação de Israel. Feiticeiros, curandeiros, que usavam de artifícios, inclusive usavam da alquimia, usavam de produtos entorpecentes para produzir certo senso de sobrenaturalidade. Os feiticeiros. O que mais? Eu serei testemunha veloz, diz Deus, contra os adúlteros. Adúlteros de fora da nação de Israel? Não, os adúlteros daqui de dentro. Adúlteros da nação de Israel. Adúlteros, vocês sabem, né, o que é, né? São aqueles que não cumprem com a aliança feita com a mulher da mocidade, com o marido da mocidade. Cometem pecado de relação sexual ilícita, sendo casado. Mas relação sexual fora do casamento, isso é adultério, e o Senhor há de ser testemunha veloz contra isso. Deus há de aplicar a sua justiça contra esse tipo de pecado. O que mais? Contra os que juram falsamente. O que é jurar falsamente? Jurar falsamente é dizer coisas que não condizem com a realidade, dizer coisas mentirosas, ou fazerem um voto, mas não cumprirem aquele voto. Deus há de ser testemunha veloz contra esse tipo de pecado também. E contra os que defraudam o salário do jornaleiro. Defraudar o salário do jornaleiro é isso. Jornaleiro aqui não é aquele que vende jornal. Jornaleiro é uma expressão, no direito do trabalho a gente aprende isso, né? O Jonathan sabe muito bem isso. O jornaleiro é aquele que trabalha, é um dia de trabalho. Jornada é um dia de trabalho. Jornaleiro é aquele que trabalha e recebe por dia. Tá? Contra, ou os que defraudam o salário do jornaleiro, aqueles que passam os outros para trás, aqueles que realizam negócios fraudulentos, aqueles que são injustos com seus empregados, não pagam o salário que deve ser pago, defraudar o salário do jornaleiro. Outra categoria de pecado, e também não somente o pecado, mas Deus há de julgar, agir com justiça contra o pecador que não se arrepende, tá bom, gente? A gente não prega aqui que o Senhor odeia o pecado, mas ama o pecador. Pera lá, o Senhor odeia o pecado, e o Senhor também odeia o pecador que não se arrepende. Porque é muito fácil falar, o Senhor odeia o pecado, mas ama o pecador. É uma parte da verdade. Mas aquele pecador que permanece obstinado e é um ímpio, o Senhor não ama ele para a salvação. O Senhor já o destinou para a condenação eterna. Outra categoria de pecado. Oprimem a viúva e o órfão, ou seja, há uma exploração dos indefesos. Viúva é aquela mulher que não tem mais marido, não tem mais o seu mantenedor. Não tem mais aquele que sustenta a sua própria casa. Então a viúva, ela fica, de certa forma, desprotegida. O órfão do mesmo jeito. O órfão é aquele que não tem pai ou mãe, fica desprotegido. E tem gente que oprime, tem gente que explora esses indefesos. E o Senhor está falando, há injustiça no meio do meu povo com relação a esse tipo de pecado. E eu vou vir com justiça contra esse tipo de pecado praticado aqui, entre vocês, povo de Deus. E o resumo, e não me temem. Aqui você precisa voltar para todos esses tipos, essas categorias de pecado e falar, tudo isso acontece, eu diria, todos os pecados acontecem, primeiramente porque não há temor do Senhor nos corações. E não me temem. Não temer ao Senhor é a raiz de todo o pecado. É pensar que Deus não existe, ou se Ele existe, Ele não pune, ou se Ele pune pouco, dá para passar. Deus abre exceção para um, para outro. Não. Tema ao Senhor, porque Ele é, de acordo com o que nós estamos vendo aqui, Ele é justo. Portanto, tema ao Senhor. Salomão escreveu em Provérbios em muitos momentos isso. Tema ao Senhor, tema ao Senhor, tema ao Senhor. No início, capítulo 1, versículo 7, ele diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer viver uma vida como um sábio, ou seja, agir corretamente, agir justamente, tema ao Senhor. Tema ao Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos. Finalzinho do versículo 5. Então, queridos, caminhando para o final,
eu preciso dizer que a vinda de Cristo, ela é a resposta para todos aqueles que clamam por justiça. A vinda de Cristo é a resposta para todos aqueles que querem justiça. Tanto a sua primeira vinda, que morreu na cruz, quanto a sua segunda vinda, que ele virá e ele vai vir, ele disse que virá e ele vai vir. Isso é a ação de Deus declarando a sua justiça. Na sua primeira vinda, o sangue precioso de Jesus vertido na cruz foi o meio pelo qual Deus purificou e lavou um povo exclusivamente seu. E agora, por meio do sangue precioso de Cristo, o sacrifício substitutivo de Cristo no seu e no meu lugar, Deus realizou uma justiça perfeita, para você poder então passar a ser um adorador, que Deus recebe a sua adoração, adoração em espírito e em verdade. É isso que Jesus disse para a mulher samaritana. É através de mim que você vai poder adorar ao Senhor. E através do sacrifício de Jesus Cristo, você e eu podemos adorar a Deus. Porque em Cristo, Deus te vê justo e te declara justo. Se não fosse Jesus Cristo, nós estaríamos perdidos. Seria religiosidade morta. Seria farisaísmo. Seria sepulcro caiado. Vocês estão percebendo? É através disso aqui, o povo, ele caminhou para uma decadência pior. Depois dessa época de Malaquias, aí passaram uns 400 anos, lá no início, né, do ministério de Jesus, há a revelação realmente da podridão do coração dos líderes religiosos judeus. Eles estavam no ápice da sua distância da lei, de sua distância da justiça de Deus. A maioria dos líderes religiosos, foi isso que aconteceu. Nós aprendemos com essa passagem de Malaquias que nós devemos entender que enquanto o dia do juízo final não chega e ele virá e será um momento de justiça, na sua primeira vinda Deus em Cristo Jesus realizou a justiça pagando pelos pecados e Deus aceitou o sacrifício do seu Filho. Na sua segunda vinda Jesus Cristo irá vir para realizar justiça, mas de que forma? Primeiro ele veio para salvar, ele voltará para julgar a todos. Mas se você tem o selo da justiça, você há de, diante do Senhor, dizer: Senhor, não pelos meus méritos, mas o Senhor me recebeu pelo sangue do teu Filho. Não por mim, Senhor. Se fosse por mim, o Senhor iria me condenar ao inferno, mas por Jesus Cristo o Senhor me recebe como justo. E aí nós podemos entrar na glória. E no dia do juízo, você e eu que cremos, podemos dizer: Senhor, eu vou entrar no teu céu, mas não por mim, Senhor, mas pela justiça do meu Salvador, teu Filho Jesus Cristo. Mas ele virá para julgar. E todos aqueles que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro serão condenados eternamente. Jesus Cristo é a realização perfeita da justiça. Meu irmão, minha irmã, se você quer justiça, crê em Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo. Os justos vão sofrer, vão padecer perseguições por causa do nome do Senhor, mas nós vamos viver pela fé, nós vamos viver apegados ao Senhor, não pelo que Ele pode dar, mas pelo que Ele é, e nós cremos pela fé firmemente que Deus não falha em suas promessas. Deus não falha no que diz. Estejamos certos, irmãos e irmãs, que o nosso paraíso não é aqui. Vamos ver injustiças? Vamos ver. Mas o nosso paraíso não é aqui, a nossa pátria não é aqui, a nossa morada é celestial. Nós somos peregrinos nessa terra. Para o ímpio, aqui é o paraíso dele, ele desfruta dos prazeres aqui. Mas vai chegar um dia em que ele irá sofrer eternamente diante do Deus justo que ele rejeitou. Eu concluo então com duas afirmações. Primeiro, Deus não é injusto. Deus não é injusto. O povo aqui na época de Malaquias, ele estava acusando Deus de ser injusto. Eles estavam cultuando a Deus com hipocrisia, de forma mecânica, uma religiosidade morta, porque eles estavam achando que Deus é injusto, mas igreja, Deus não é injusto. Nós estamos convictos disso.
E essa convicção muda a nossa postura como adoradores. Você vem aqui adorar ao Senhor descansando na justiça de Deus, e que tudo Ele faz conforme Ele quer. Ele não é injusto. O que nos consola e o que nos enche de temor é que Deus jamais comete injustiça. Portanto, meu amado irmão, irmã, quero te consolar com essa palavra. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena adorar a Deus, porque Ele é justo, Ele é santo, Ele é misericordioso, Ele é bom. Primeira afirmação, Deus não é injusto. Segunda afirmação, para nós encerrarmos, a justiça de Deus foi realizada em Jesus Cristo. Todas as injustiças, sejam as maiores, num grau mais extremo, foram aniquiladas no grandioso sacrifício substitutivo de Cristo na cruz do Calvário. Cristo morreu para satisfazer a justiça de Deus. E nós, convictos disso, temos que entender que nós não encontraremos soluções definitivas, a nossa esperança definitiva na terra. O nosso descanso final das injustiças que nos afligem será encontrado num lar novo, eterno, prometido por Deus a todos os que são justos pela fé em Jesus Cristo. E a gente se pergunta, né? Eu me pergunto, por quanto tempo, Senhor, nós temos que esperar? Por quanto tempo? Até quando, Senhor? Amada igreja, nós vamos esperar até o dia que o Senhor voltar, ou quando Ele nos recolher pela separação da morte. Mas Ele prometeu, e Ele está preparando o lugar para nós. João capítulo 14, abra por favor. Vamos aguardar. O Senhor está preparando o lugar para nós. João 14, versículo 1, 2 e 3. O nosso Senhor Jesus Cristo diz para você e para mim nesta manhã. João 14, 1, 2 e 3. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois eu vou preparar um lugar para vocês. Versículo 3. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E aí, igreja, será o fim. Será o fim. Mas enquanto cá estamos, nós estamos aguardando a segunda vinda do nosso Senhor. Vamos orar, usando as palavras de Santo Agostinho, ele escreveu em suas confissões, que a nossa alma esteja descansada, repousando nos firmes decretos soberanos do nosso Deus, que é justo, que não erra, que não falha. Eu vou falar aqui um trecho da oração de Santo Agostinho, eu peço para você que repita comigo para nós encerrarmos. Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração permanece inquieto, enquanto não encontra repouso em ti. Amém. Deus é justo. Descansemos na justiça de Deus, em Cristo Jesus. Amém.